Eu farei a leitura do versículo 4 até o versículo 10. A leitura. Mas eu quero que você observe, já nesse momento, antes de ler o texto, a divisão do texto. Versículos 4 e 5 seria a primeira parte. Versículos 6 a 8, a segunda parte. Versículos 9 e 10, a terceira parte. No primeiro momento, eu tinha a intenção de pregar os versículos 4 e 5 nessa manhã. Mas eu farei assim. Pregarei o versículo 4 pela manhã e o 5 à noite. 4 agora pela manhã e o 5 à noite. Mas eu quero que você entenda que o 4 e o 5 faz parte aqui da primeira parte desse bloco. Leitura do 4 ao 10, exposição do versículo 4. Assim diz o Senhor nosso Deus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Imagine que você está diante de um grande canteiro de obras. Para alguns aqui não é muito difícil imaginar, ou já estiveram sim nesse lugar. Há pedras espalhadas por todos os lados, algumas delas estão quebradas, outras irregulares, pedras que elas são aparentemente inúteis. Pedras que separadas, elas não servem para muita coisa. São apenas pedaços soltos. Mas de repente, enquanto você está ali observando esse canteiro de obras, aparece um construtor. E ele começa a trabalhar. Ele escolhe cada pedra, ele ajusta, ele vai lapidando, ele posiciona as pedras e ele começa a encaixá-las com precisão. Com o tempo, e você observando aquele processo, aquilo que era um monte de pedras, sem nenhum valor aparente, se transforma em um edifício firme, belo e agora cheio de propósito. Agora pense nisso. Nenhuma daquelas pedras se tornou útil sozinha. O valor delas surgiu quando foram unidas ao projeto do construtor. Ao passo que ele, com o seu projeto, coloca em prática, executa o seu projeto e vai trabalhando em cada pedra e unindo-as para aquele propósito, você começa a observar então assim a utilidade, a beleza e o próprio propósito daquela obra. Meus irmãos, é exatamente isso que o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 10, nos mostra. Cristo, ele é a palavra viva, ou nesse caso, a pedra viva. Ela foi retratada como palavra, a palavra de Deus encarnada, agora é vista aqui como uma pedra viva, no versículo de número 4. E Deus está fazendo algo que é surpreendente. Ele pega a semelhança do construtor,
ele pega pessoas comuns, como você e eu, e transforma em pedras vivas. Ele está construindo um povo que possui tanto identidade como também propósito. E é sobre isso que nós ouviremos hoje, nessa manhã. Em Cristo, a pedra viva, Deus edifica um povo espiritual como pedras vivas, com nova identidade e propósito para proclamá-lo ao mundo. Sim, em Cristo, a pedra viva, Deus edifica um povo espiritual. Esse povo é retratado no texto, a partir do versículo 5, como pedras vivas, unidos a essa pedra viva. E esse povo possui agora uma nova identidade e propósito para proclamá-lo ao mundo. Percebe? Você que está em Cristo é uma pedra viva, unida à pedra viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Antes eu também, nós éramos como aquelas pedras espalhadas, quebradas, irregulares, inúteis. Mas o Senhor nos lapidou, o Senhor trabalhou em nós e tem assim feito, e nos unindo a Ele, a Cristo, Ele tem agora nos edificado e nos conduzido ao propósito de anunciá-lo em toda a terra. Veja o texto mais uma vez, a partir do versículo 4, nesse caso, que é o versículo que será exposto. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Meus irmãos, o apóstolo Pedro ele começou a sua carta tratando de forma específica do tema da eleição. Nós vimos isso no início do capítulo 1 e também durante todo o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12, e também a partir do versículo 13 até o início do capítulo 2, o seu foco foi, sobretudo, na questão ética, do comportamento, da resposta em obediência à palavra de Deus e assim guardando seus mandamentos. E agora ele faz uma transição que vai focar ainda mais na comunidade cristã. Digo, na nossa vida em comunhão uns com os outros e assim o propósito para o qual Deus assim nos chamou. Certamente que ele já falou sobre isso, dessa forma, no versículos 1 a 3, sobre vivermos em comunhão e na santificação. Mas agora a ideia seria essa, ele vai aprofundar ainda mais esse tema. O que já é requerido de nós, viver em santidade, em obediência ao nosso Deus. Agora a partir do versículo 4, em comunhão uns com os outros, a partir do 4, isso é ainda mais aprofundado, essa vida em unidade, em comunhão uns com os outros. À medida que os crentes eles crescem em sua salvação, ao se livrarem das atitudes e ações maldosas, que ele fala no versículo número 1, do capítulo 2, e desejarem cada vez mais a Cristo, como vimos nos versículos 2 e 3, nós nos aproximamos uns dos outros e vamos cada vez mais nos tornando casa espiritual e sacerdócio real. Percebe o processo aqui? Nos afastamos da maldade, todo pecado, crescemos em santificação pela palavra de Deus, nos aproximando de Cristo, desejando mais a Cristo, e aí isso vai sendo, nós vamos crescendo, sendo edificados, e cada vez mais nos tornando casa espiritual e sacerdócio real. Essa passagem aqui sobre a comunidade cristã, ela se prepara a transição para o trecho sobre missão, que começa a partir dos versículos 11 e 12. Mais para frente nós chegaremos lá, se assim for a vontade do nosso Deus. Como templo de Deus e reino de sacerdotes, a igreja, meus irmãos, tem um papel fundamental de atrair os outros para Deus. Tenha isso em mente. Deus está edificando um povo como casa espiritual, como sacerdócio real, com o fim de que este povo anuncie as suas verdades, as suas virtudes, o evangelho da graça, para que outros também sejam assim lapidados pelo Senhor, sejam transformados em pedras vivas e unidos a este grande e poderoso edifício. A divisão do texto, eu quero que você veja mais uma vez, agora com mais detalhes. Observe, os versículos 4 e 5, você tem aqui um ensino central, quanto ao que ele vai trabalhar do 4 ao 10. Do 4 ao 10, você tem aqui no 4 e 5 o ensino central, que vai reger os versículos subsequentes, até o versículo 10. E qual é o ensino central? Que Jesus, a pedra viva, torna crentes um templo de pedras vivas, que oferecem sacrifícios de louvor a Deus. Esse é o ensino principal
que rege a passagem. Cristo, a pedra viva, ele vai tornando esses crentes, nós, em pedras vivas, e vai nos conduzindo a adorá-lo, a servi-lo com sacrifício de louvor e assim também chamando outros para este mesmo propósito. Versículos de número 6 a 8, nós temos aquilo que seria chamado de fundamentação, ou seja, a explicação. Pedro ele vai fazer a citação, meus irmãos, de 3 passagens que são encadeadas e são passagens do Antigo Testamento. Sim, Pedro vai fundamentar o seu ensino, mais uma vez em sua epístola, no Antigo Testamento. Ele vai fundamentando o que ele está dizendo, com base na revelação já dada. E versículos 9 a 10, nós temos aqui outras implicações e também explicações da linguagem comunitária do ensino central, em cumprimento de 2 passagens especialmente. Êxodo 19, versículos 5 e 6, e Oséias capítulo 2, versículo 23. Então, os últimos versículos dessa passagem, o 9 e o 10, servem como implicações do que foi ensinado, bem como também outras explicações, ainda mais detalhadas, sobre essa questão de sermos pedras vivas e anunciarmos assim as virtudes do nosso Deus. Deixe-me dar aqui uma outra divisão, não diferente dessa, mas em termos de palavras, para você poder memorizar isso. Versículos 4 e 5, nós temos aqui a comunidade como templo espiritual. Do 6 ao 8, Cristo, a pedra angular, a ideia de aceitação ou de rejeição sendo ensinada. E versículos 9 e 10, o povo eleito e a sua missão. Ou mais uma também, para você também memorizar isso. Versículos 4 e 5, Cristo, a pedra viva. Acho que vai ficar mais fácil assim. Versículos 4 e 5, Cristo, a pedra viva. O foco aqui no 4 e 5 é, sobretudo, na pessoa de Cristo, como a pedra viva. Versículos 6 a 8, nós temos a resposta humana à pedra viva. Essa resposta tanto pode ser, como de fato o texto mostra, de aceitação, ou uma resposta de rejeição. E do versículos 9 e 10, o povo que é formado pela pedra. O povo que é formado pela pedra. E assim conduzido a sua missão de anunciar as virtudes do nosso Deus. Veja, os versículos 4 e 5 que falam da pedra viva, já mencionam o povo, no versículo 5. Já falam também de aceitação e de rejeição. Estou falando, ou dividir dessa maneira para você entender que a ideia principal, é isso que estou querendo dizer. Não é que ele só vai falar no versículo 6 a 8 de aceitação e rejeição. Ele já fala isso no versículo 4. Mas vai aprofundar e fundamentar isso no versículo 6 a 8. Então, o foco dos versículos 4 e 5 é na pedra viva. E já apresentando também esse povo, que é pedra viva unido. São pedras vivas unidos a Cristo. Percebe como Pedro, ele, em seu escrito aqui, inspirado pelo Santo Espírito, é rico, meus irmãos, em ilustrações. Porque ele fez no versículo 2. Ele levou as nossas mentes, no versículo 2, a imaginarmos bebezinhos. Ouvimos isso no último sermão? Como é que nós devemos ser? Como bebês. Como bebês que anseiam, que desejam ardentemente a palavra de Deus. Assim como um bebê anseia o leite da sua mãe. Isso nos dá uma imagem muito vívida de como deve ser a nossa busca pela palavra de Deus. Agora, o apóstolo Pedro passa da imagem de bebês desejando o leite da sua mãe para pedras. Pedras que são usadas para construir um edifício, uma casa. Nesse caso aqui, de forma específica, um templo. Bem como também no versículo 7, ele fala aqui de uma pedra angular, que é rejeitada pelos construtores. Todas essas imagens, meus irmãos, são certamente figurativas. Elas têm o propósito de transmitir um ensino, uma lição aqui, uma mensagem que é espiritual. Pela própria forma como ele utiliza aqui a expressão, uma pedra viva. Uma pedra viva. Observe o versículo 4 mais uma vez, eu não lerei novamente. Eu quero que você veja somente aí o início dele. O início do versículo 4. Como é que ele começa o versículo 4? Ele diz, chegando-vos para ele. Ou então, aproximando-se dele. Irmãos, a expressão que Pedro utiliza aqui, ela é muitas vezes utilizada lá na Septuaginta,
a tradução grega do Antigo Testamento, para designar a ação de se aproximar do Senhor Deus, seja no sentido de ouvi-lo falar, como aparece, por exemplo, em Levítico 9 e Deuteronômio capítulo 4, seja para buscar a sua presença no tabernáculo, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor. Percebe a linguagem que ele está usando aqui? Se aproximar de Deus para ouvir a sua palavra, se aproximar para oferecer sacrifícios ao Senhor, e você tem isso sendo escrito no texto, na sequência. Mas também, essa expressão aqui, aproximar-se de Deus, ela aparece em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, capítulo 7, versículo 25, capítulo 10, versículos 1 e 22, capítulo 11, versículo 6 e assim por diante, que traz a ideia de se aproximar de Deus em adoração. Em adoração. E a escolha desse termo aqui, pelo apóstolo Pedro, não há um consenso entre os estudiosos, mas muitos vão nessa direção, entendem que Pedro está aqui fazendo uma citação, mais uma vez, do Salmo 34. Volta lá para o Salmo 34. Volta para lá, sem desmarcar o texto. Salmo 34, mais uma vez. O Salmo 34, verso 5. Na verdade, o verso 4. Verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Veja, o Senhor, no caso o apóstolo Pedro, cita mais uma vez o Salmo 34, para agora, novamente, falar de como nós devemos nos chegar ao nosso Deus. No versículo de número 3, ele falou sobre isso, sobre a bondade do Senhor, citando esse salmo também, e agora continuando na mesma ideia, mas falando sobre se aproximar de Deus, ele cita mais uma vez esse salmo. E observe, o apóstolo Pedro aqui, irmãos, com essa citação e com essa expressão que ele utiliza, se chegar a Deus, ele, por assim dizer, nos deixa entrever um tema que ele vai esclarecer mais adiante. Qual é o tema, pastor? Que todos os crentes desfrutam agora do grande privilégio que era reservado no Antigo Testamento apenas para os sacerdotes. Qual era o privilégio? Aproximar-se de Deus em adoração. Você já leu o texto nessa manhã, você ouviu a leitura dele aqui, e viu como Pedro vai usar uma linguagem, mais uma vez, veterotestamentária, especificamente uma linguagem litúrgica, falando de sacrifício, de culto, de templo. Só que ele já começa, a ideia é essa, ele já começa a tocar nesse assunto com essa expressão. Essa simples expressão, chegando-vos a Deus, aproximando-se de Deus, já é Pedro introduzindo o assunto de quê? De que nós somos em Cristo agora o quê? Sacerdotes. Que nós temos o privilégio que eles tinham na antiga aliança. O privilégio ainda é muito maior. Muito maior. Mas em vez de nós dirigirmos a um altar, ou mesmo a um lugar físico santo ali no templo de Jerusalém, agora nós, os crentes, nos dirigimos a Deus no culto solene, por meio de Cristo, e também no dia a dia em nossas orações, através do nosso sumo sacerdote. Outra coisa importante aqui com essa expressão, quero que você observe, a ideia aqui, ou a palavra que é utilizada no tempo presente, meus irmãos. Da mesma forma como no versículo 5, você tem a expressão, estão sendo edificados, no caso, sois edificados, né? Seria essa a ideia, no versículo 5, estão sendo edificados. Por que aqui é importante também salientar isso? Porque isso transmite a ideia de uma atividade em andamento. Em outras palavras, a questão central aqui não é a conversão, não é alguém que se aproxima de Deus no contexto, porque foi, no caso, ele está sendo convertido ao Senhor, não é essa a ideia. Mas é a constante aproximação de Deus que acontece como parte do processo de santificação. Isto é, você foi convertido e agora que você é convertido, você se aproxima de Deus.
em santificação. Em santificação. E veja, algo que está em andamento, é uma atividade em andamento, isto é constantemente. Não é se aproximar de Deus uma vez na vida, é constantemente se aproximando do Senhor e crescendo em santificação. Sim, irmãos, quando nós desejamos Deus intensamente, como diz o verso 2, somos atraídos cada vez mais para perto dele. As coisas estão ligadas. Veja, versículo 2, mais uma vez versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Versículo 4. Chegando-vos para ele. Chegando-vos para ele. Ora, se você é como um bebê, que deseja ardentemente o leite da palavra, o que você vai fazer? Se aproximar dele. Vai chegar à presença dele. Vai buscá-lo. Você quer estar perto dele. Sim, irmãos, essa breve expressão aqui, que o apóstolo Pedro utiliza, ele está nos ensinando que é nosso dever, é seu dever, crente, você que é uma pedra viva, se aproximar continuamente de Cristo. Ir a Cristo constantemente. Eu quero que você tenha em mente essa ideia aqui, sim. O versículo 3, eu expliquei no último sermão, que Pedro utiliza a palavra Senhor, o título Senhor aqui, e nessa sua carta, o título Senhor é usado constantemente para falar de quem? Da segunda pessoa da Santíssima Trindade. O que significa dizer que Pedro está ensinando, no versículo 3, implicitamente a divindade de Cristo. O título Senhor, usado para Jesus Cristo. Pois bem, é de Jesus Cristo. Isso não significa dizer que você não vai se aproximar do Pai e do Espírito Santo, é claro que sim. Mas no contexto aqui, você deve se aproximar, diz o apóstolo Pedro, do Senhor Jesus Cristo. Ter comunhão com Cristo. Aprender aos pés de Cristo. Ouvir a voz de Cristo. Orar e falar com Cristo. Adorar e bendizer a Cristo. Aproxime-se do Senhor, diz o apóstolo Pedro. Irmãos, a vida cristã, ela não é apenas uma decisão passada, uma coisa que você fez lá atrás. Um dia eu fui convertido quando levantei a mão numa igreja, fui lá para frente, e assim eu me aproximei de Jesus, e assim fui salvo, e pronto. E fazendo referência sempre à sua vida cristã no passado, o que você fez lá atrás. Não. A nossa vida cristã é marcada por um movimento contínuo de aproximação de Cristo. Não é um ato isolado. Não é algo que a gente fez uma vez na vida, em resposta à palavra do Senhor, mas uma aproximação contínua de Cristo. Eu pergunto a você nessa manhã, como é que você anda com relação a isso? Constantemente, você tem se achegado a Cristo? Como é que eu faço isso, pastor? Primeiro, cultivando comunhão diária. Eu já usei essa ilustração tantas vezes, mas não custa nada usar mais uma vez. Como é que você consegue, como é que é possível tornar-se amigo de alguém? Uma das coisas para você se tornar amigo de alguém é que você precisa se relacionar com essa pessoa. Tem que conversar com ela, tem que ter experiências com ela, tem que compartilhar coisas com ela. Caso contrário, você não vai se tornar amigo dessa pessoa. A amizade cresce à medida que você vai crescendo em intimidade, em comunhão. Então, você deveria fazer o mesmo, assim como eu, com relação ao nosso Senhor, e muito mais, na verdade. Através da leitura da palavra, ouvindo e meditando e falando, Senhor Jesus Cristo, não a semelhança do povo de Judá, mas eu oro a Ti, Senhor, nesse momento, para que o Senhor fale comigo e que eu escute a Tua voz no texto sagrado e que eu possa, assim, me submeter ao que o Senhor Deus tem ordenado. Lembra o que o próprio Senhor ensinou? Que nós seríamos chamados de seus amigos quando fizéssemos o que Ele manda, o que Ele ordena. Quando fazemos o que Ele ordena, evidenciamos que somos os seus
amigos. Porque nós estamos falando aqui de uma amizade entre iguais. Não é como seu amigo de infância ou de juventude, seu melhor amigo. A amizade aqui, que ela de fato existe, é de um superior, infinitamente superior, conosco, inferiores, criaturas, pecadores redimidos pelo seu sangue. Então sim, nós somos amigos de Cristo, quando fazemos o que Ele manda. A pergunta é, você tem nutrido comunhão com seu amigo? Com seu Senhor? Ouvido a sua voz? Falado com Ele? Sabe como muitas vezes a gente é mais rápido, mais veloz em falar com pessoas que nós queremos bem e desabafarmos com elas do que com o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não estou anulando aqui a presença dessas pessoas em nossas vidas, pelo contrário, é uma demonstração também da bondade do Senhor, em termos de pessoas que a gente possa andar juntos, caminhar e assim crescer na fé, e assim também Cristo usar essas pessoas para nos ajudar. O que eu estou falando é que, antes de tudo, antes de você falar com o seu cônjuge, inclusive, antes do seu marido, antes da sua esposa, você precisa crescer na comunhão com Cristo. Com Cristo. Aproximar-se de Cristo. É dele. Infelizmente, em nossos dias, há muitas pessoas que vivem um cristianismo que é distante e é, como muitos usam o termo, apenas nominal. A pessoa é uma cristã, apenas um nome. Ela usa o nome de Cristo, o seu santo nome, o seu título, para se dizer cristã, mas na verdade não há nada ou quase nada nela que possa ser identificado com Cristo. Sim, se você não cultiva diariamente comunhão com o Senhor, você evidencia ser um cristão nominal. Usa o título do Salvador, do Redentor, o Messias, mas não tem comunhão com Ele. Diz conhecê-lo. Mas a grande pergunta é, assim como o próprio Senhor nos advertiu, Ele te conhece? Ele te conhece? Reverendo, é claro que sim. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Você sabe muito bem que eu não estou falando sobre isso. Eu estou usando a mesma expressão que Ele usou em Mateus capítulo 7. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pergunta é, Cristo te conhece intimamente, salvificamente? Cristo te conhece pessoalmente e tem comunhão com você? A pergunta, meus irmãos, nós precisamos responder à luz dessa expressão aqui nessa manhã é a seguinte: eu estou, na minha caminhada cristã, na minha jornada, eu estou cada vez mais me aproximando de Cristo ou me afastando dele? Quando você olha para a sua vida cristã, para a sua caminhada com o Senhor, talvez desde o ventre da sua mãe, ou mesmo desde a juventude, ou sei lá, de alguns anos atrás para cá, você tem se aproximado mais de Cristo ou se afastado mais dele? Como? Como você prova isso, se de fato você está se aproximando do Senhor? Impressionante como nós valorizamos, meus irmãos, tantas coisas e tantas companhias, mais do que a companhia do Redentor. Por vezes, nós temos o desejo, e eu não estou dizendo que seja pecaminoso de forma alguma em si, de ficarmos sozinhos, nos isolarmos, não queremos a companhia de ninguém. Preciso de um tempo sozinho, não é assim? Preciso ficar no meu quarto, me reservar, descansar. Eu não quero nem mesmo que o meu cônjuge esteja comigo nesse momento. Eu preciso de um tempo sozinho. Isso jamais deveria acontecer com relação a Cristo. Jamais. Nós não temos essa opção. Nem deveríamos desejar isso. Eu preciso de um tempo, Senhor. Um tempo sozinho comigo. Um tempo sozinho com os meus pensamentos. Deveríamos querer e desejar ardentemente. Eu quero me aproximar mais de Ti. Mais de Ti.
à medida que nós nos aproximamos de Cristo, e aqui eu quero, antes de avançar para a próxima parte do texto, enfatizar isso. À medida que nos aproximamos cada vez mais e constantemente de Cristo, sabe o que acontece? Quando essa aproximação é sincera, verdadeira, crescemos em santificação. Por quê, pastor? Qual é a relação? Ora, se tal aproximação é sincera, em adoração, em devoção ao Senhor, em ouvir a sua palavra, em adorar mesmo e dizer a Deus, a Cristo, veja, nós somos transformados por Ele. Ninguém anda com Cristo e permanece como está. Ninguém. Ninguém está em comunhão constante com Ele e fica do jeito que está. Nós somos purificados, irmãos. Nós somos limpos. O Senhor vai tirando tudo de nós que não presta. A vileza do nosso pecado, a maldade do nosso coração vai sendo exposta diante da luz de Cristo. E nós somos moldados conforme a sua imagem e semelhança. Então, sim, aproximar-se de Cristo necessariamente implica em santificação. Santificação. Pedro continua e diz: chegando-vos para Ele, ou seja, a pedra que vive, a pedra que vive, ou a pedra viva. Irmãos, Cristo é chamado pedra viva, e para alguns isso soa como uma metáfora que é ousada. Mas veja, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele aplicou essa metáfora a Ele mesmo, citando o salmo que nós cantamos, o Salmo 118, no verso 22. A expressão, a pedra que vive, ela também pode soar como um paradoxo. Por quê? Porque uma pedra não tem vida. O próprio Pedro, ele usou essa imagem quando ele falou ao Sinédrio e retratou o Senhor Jesus Cristo como o quê? Como pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, lá em Atos capítulo 4, versículo 11. A razão de Pedro citar aqui Cristo como a pedra viva, além do próprio Senhor ter usado essa figura para ele mesmo, é porque ele vai, na sequência, como eu já mencionei, a partir do versículo 6, citar passagens do Antigo Testamento que fundamentam esse ensino. Ou seja, a própria revelação divina já tinha apresentado o Redentor como uma pedra viva e aplicado isso a ele. Mas há uma outra razão, que há um comentarista que fala isso, usa esse argumento, para Pedro usar aqui essa expressão. E qual seria a razão? Ele diz o seguinte: a ligação parece estar no conceito hebraico de que ter filhos é edificar a casa, como aparece, por exemplo, em 2 Samuel capítulo 7. O mesmo raciocínio aparece em Efésios 2, 18 ao 22, em que estão presentes os conceitos de paternidade de Deus, família, templo e pedra angular. A ideia seria essa: se Deus tem filhos, então tem uma casa. Se os filhos de Deus estão crescendo, a casa de Deus está crescendo. Então, parece também ter a ver com isso, com esse conceito hebraico de edificar uma casa, mesma ideia de ter filhos, e esses filhos crescerem, trabalharem nessa edificação. O fato de que Cristo, meus irmãos, é a pedra viva, mostra de imediato para nós a sua superioridade em relação ao templo, lá do Antigo Testamento, que era feito de quê? De pedras sem vida. E nos lembra de que eles, no caso, nenhum cristão pode desejar aquela velha maneira de adorar, de se aproximar de Deus. A atual é muito melhor, sim. Colocando de outra maneira, o que Pedro está ensinando aqui é que o contexto da nova aliança, ele é superior à antiga aliança. Uma das razões, na antiga aliança, os crentes se aproximavam de Deus num templo feito de pedras, através de um sacerdote que representava-os, o sumo sacerdote. Agora, nós estamos ligados à pedra viva, um templo, nós somos o templo de Deus, pedras vivas,
mostrando assim a nossa superioridade, no caso da revelação em que nós agora vivemos. Além disso, também quero que você observe que pedra viva aqui no versículo 4, não mostra apenas que a pedra está viva. De fato, a pedra está viva, Cristo ele está vivo, mas também aponta para o fato de que ele é a pedra que concede vida. Ele está vivo e concede vida. Percebe? Jesus Cristo é a pedra viva. E essa imagem que eu quero que você tenha na sua mente, da pedra, de uma pedra, tem muito a nos ensinar aqui nessa manhã. Começando pelo fato de que, se ele é a pedra, então eu preciso entender que o Senhor é a única base da minha vida. Pelo menos deveria ser. E toda a minha vida tem que ser edificada sobre ele. Sendo ele a pedra, ele é a base, e toda a minha vida tem que ser edificada sobre ele. Pedro está dizendo, não simplesmente que Cristo, o Senhor, é importante, irmãos. Não é isso apenas. Ele é o fundamento vivo da fé. Sem a pedra viva, não há vida. Sem a pedra viva, não há fé. Sem a pedra viva, não há edificação de casa, de templo algum. Sem a pedra viva, não há esperança de salvação. Ele é o fundamento. E aí você lê o texto, já deve conhecer as passagens que ele cita, como o Salmo 118, e fala, pastor, eu entendo isso. Ele é a pedra viva. Eu sei, eu jamais posso rejeitar. Sabe mesmo disso? Então, por que você continua construindo as suas emoções, as suas afeições, tudo, no caso da sua vida, em pessoas, em sucesso, em circunstâncias? Você consegue enxergar a loucura que é isso? Toda vez que você baseia a sua vida, não em Cristo, não na pedra, não edifica sobre a pedra, mas em outras coisas, a sua edificação, ela vai ruir. Ela vai ruir, irmãos. Mais uma vez, Mateus capítulo 7. O próprio Senhor usou essa ilustração sobre aquele que edifica a casa sobre a rocha e aquele que edifica sobre a areia. Se a sua vida é edificada não sobre a rocha, não sobre a pedra, que é o Senhor Jesus Cristo, certamente você terá a sua casa destruída. Que loucura é, não é? Pessoas que dizem se aproximar do Senhor, mas tudo que ela fala, ou quase tudo, os seus planos são baseados, por exemplo, confiando nos outros. Eu não estou afirmando com isso que a confiança no próximo não deve ser, assim, alimentada em alguma medida. Eu estou falando que você coloca a sua confiança última no outro. Numa igreja, por exemplo, num pastor, seja em quem for, no seu próprio coração. Construir a sua edificação, fazer a sua edificação sobre o seu dinheiro, sobre o seu poder, sobre os seus status, sobre a sua aparência. Falando em emoções, inclusive, quem constrói a sua vida com base nas suas emoções. Emoções estas que não são reguladas pela palavra, mas que elas estão o tempo inteiro atordoadas. Há pessoas assim no meio da igreja, irmãos. A igreja de Cristo, eu digo em termos gerais. O tempo todo essas pessoas vivem abaladas. O tempo todo, o tempo todo. Exemplo. Acontece um problema na vida dela, problema às vezes não tão grande, um problema, sem menosprezá-lo, um problema que seria mais, não tão difícil de resolver ou de suportar. E a pessoa, ela se entrega ao problema. E qual é a razão? A vida dela não está sendo edificada sobre a pedra. Sabe o que é a vida dela edificada? Em momentos de alegria, momentos de felicidade. Eu vou hoje sair com os meus amigos, com a minha família, eu vou curtir aquele momento. A vida dela é baseada nisso. Enquanto ela estiver tendo esses momentos de alegria, de passeios,
Veja, eu não estou falando nada contra isso em si, isso é legítimo, irmão. Estou falando sobre você basear a sua vida de forma supérflua, em coisas supérfluas, melhor dizendo, em coisas que são passageiras. Porque hoje você sai ali com sua família, faz um passeio, uma viagem, que bom, maravilhoso. Mas você não pode ter a sua vida edificada nessas coisas. Porque a vida não é só de passeios, não é só de alegria, também é uma de tristezas, de luto, de sofrimento. Se você tiver edificado a sua vida sobre essas coisas, quando elas passarem, a sua casa cai. Ela cai. Em outras palavras, vou falar de forma mais clara. Eu só estou firme quando estou com dinheiro no bolso. Eu só estou firme quando eu estou com saúde. Só estou firme quando estou vendo meus filhos crescerem bem e assim, estudando. Só estou firme quando meu casamento vai de vento em popa. Eu só estou firme, percebe? Você não está firme. Não está. Você acha que está. Mas quando o vento soprar, vai ruir. Mas se você estiver na pedra, em Cristo, Deus pode levar o seu cônjuge, ou seus filhos, ou seus pais, pode tirar o seu dinheiro, pode acabar com a sua saúde, como fez com Jó, mas nele esperarei, na minha pedra viva, eu vou continuar firme. Eu não sou movido pelas circunstâncias, eu estou preso à pedra, estou firmado na pedra, os meus pés foram colocados sobre a rocha. Então não vou, ainda que eu possa balançar para um lado ou para o outro, mas eu permaneço firme ali, os meus pés sustentados pelo Senhor. Portanto, submeta as suas decisões, os seus planos a Ele. A Ele. Uma fé sem Cristo, meus irmãos, no centro, se torna instável. Já preguei esse sermão aqui, eu peço que você escute novamente, se você assim puder, durante a semana, no Salmo 125. O povo de Deus é tratado como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que isso? Porque o Senhor nos sustenta, se estamos ligados ao nosso Deus, a pedra viva. Além disso, a imagem de Cristo aqui, colocando isso melhor, a ilustração que é usada para Cristo como uma pedra viva, ela não apenas deve trazer consolo aos crentes essa manhã, e exortação também para a gente poder permanecer firme nele, mas ela também serve como um lembrete, irmãos, uma forma de lembrar do quê? Do julgamento de Deus. Embora Cristo ele seja uma fundação firme, inabalável, para todo aquele que deposita sua fé nele, essa mesma pedra, e nós ouviremos isso depois, na exposição sequenciada, essa mesma pedra, ela vai esmagar os inimigos. A mesma pedra que sustenta a fé dos crentes, a mesma pedra que é o centro da nossa fé, da nossa vida, a mesma pedra, para aqueles que rejeitam essa pedra, ela será uma pedra de tropeço, uma pedra de julgamento, de juízo. Não à toa nós cantamos agora há pouco o Salmo 137. Quando diz o salmista que os inimigos de Deus serão esmagados contra a rocha, contra a pedra. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Se a sua fé não estiver firmada somente em Cristo para a sua salvação e no seu crescimento em santificação, a pedra que deveria lhe sustentar e lhe manter firme será a pedra que vai lhe esmagar. É assim que anuncia o Evangelho, irmãos. E é assim que você precisa anunciar o Evangelho para o seu ente querido, para os seus conhecidos, seus colegas. É dessa forma. Chamá-lo ao arrependimento, à confissão de pecados, a crer em Jesus Cristo, na pedra viva,
a dizer que se ele crer nele, certamente será salvo, que está firme os seus pés, mas também dizer para a pessoa que você ama: fulano, meu filho, minha filha, meu amigo, meu colega, meu familiar, se você não crer nele, ele vai te esmagar. Ele vai te esmagar. É o que ele fará com você. Com toda a justiça, com todo o direito que ele tem de fazer, porque você o rejeita. Você o rejeita. Não tem como ficar neutro nessa história. Recentemente, ensinando aos meus filhos lá em casa, no culto doméstico, usei lá um objeto para falar sobre aqueles que ficam em cima do muro. Aí peguei até um boneco lá deles e disse: está vendo fulano aqui, esse boneco? Aqui em cima do muro. Esse lado, ilustrando para eles, é o lado de Deus. Esse outro lado aqui é o lado de quem? Do diabo, papai, do diabo. Aqui tem um muro, e esse personagem aqui está em cima do muro. Do lado de cá, do lado de Deus, ele vai para onde, se ele vier? Para o céu, morar com Deus. E para cá? Para o inferno. E se ele ficar em cima do muro? Aí eu disse a eles: para o inferno também. Quem não é por Cristo está contra Cristo. Quem não firma os pés na pedra que é Cristo, a sua fé em Cristo, está contra Cristo. Não há neutralidade. Não tem como ficar em cima do muro. Ou ele está a favor de Cristo, ou contra Cristo. Ou você ama o Senhor e se aproxima dele, você o rejeita. Instruí você nessa manhã pela palavra sobre como evangelizar, mais uma vez. Mas antes de pensar no outro, pense em você agora. Sobretudo em você, na sua alma. Por que eu não me aproximo de Cristo, da pedra viva? Percebe? É uma forma de rejeitá-lo. E tal rejeição pode evidenciar que você não tem os pés firmados na rocha, na pedra. Se você não o busca constantemente, isso já é uma rejeição e pode ser a evidência de uma rejeição final, absoluta. De que realmente você não tem nenhuma comunhão com ele. Então, se você o rejeita, ele vai esmagá-lo. Ele vai esmagá-lo. Mas veja, antes de Pedro continuar com o resto da frase, irmãos, ele apresenta um comentário que é interpretativo e ele aparece aqui como um contraste embutido. Ele diz que a pedra viva foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. O contraste, veja aí o versículo de número 4, esse contraste está entre os verbos rejeitar e escolher, e entre os substantivos homens e Deus. Ele contrasta os homens e Deus, bem como também rejeitar e escolher. O apóstolo, ele contrasta o povo descrente que rejeitou Jesus e continua a fazê-lo com Deus, para o qual Jesus é eleito e precioso. A ideia é essa: enquanto os homens, aqueles ímpios, rejeitaram esta pedra, eles não quiseram nada com ele, Deus o Pai o escolheu. Deus o Pai o tratou como eleito e precioso. Percebe como Pedro ele repete o tema da eleição aqui? Ele já havia chamado os destinatários da carta de eleitos e povo escolhido. No caso, eleitos, no versículo 1, e no versículo 9 ele vai falar mais uma vez sobre isso, vai chamá-lo de povo escolhido. Também, em seus sermões pregados, registrados por Lucas em Atos, Pedro repete o tema de que Jesus ele é rejeitado pelos homens, mas eleito por Deus. Então era um tema constante do apóstolo Pedro em suas mensagens, suas pregações. Essa mesma ideia, irmãos, de Jesus ter sido escolhido por Deus Pai, é expressa em nossa confissão de fé, no capítulo 8, de Cristo mediador, na seção 1. Diz assim, no início da seção 1 da confissão de fé de Westminster: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Então, o próprio Senhor Jesus foi escolhido por Deus Pai para ser o mediador. O mediador.
Colocando também de maneira mais resumida aqui, esse ensino do apóstolo Pedro. A oração de Pedro aqui, essa frase de Pedro aqui, contrasta a avaliação que o mundo ela faz de Cristo com a avaliação que é feita pelo próprio Deus. E adverte aos leitores e a nós essa manhã de que, embora achegar-se a Cristo seja ficar do lado de Deus, isso significa necessariamente enfrentar a oposição dos homens. Sim, se você toma o partido, você fica ao lado de Cristo, assim como Deus, você trata Cristo como precioso, o eleito de Deus Pai, você precisa encarar a oposição e a rejeição dos homens. O texto nos ensina, meus irmãos, que nós não deveríamos nos surpreender com a oposição e a rejeição do mundo. Pedro vai falar sobre isso também no capítulo 4. Por que a gente não deve andar surpreso com o sofrimento? Ora, você não é a pedra viva? Faz parte dessas pedras vivas? Não está unido à pedra viva, que é Cristo? Pois bem, o que foi que os homens fizeram com ele? Rejeitaram. Maltrataram. Julgaram, prenderam, mataram. Como é que você e eu, nós que somos umas pedrinhas, queremos o louvor dos homens, a aceitação dos homens, a glória dos homens? Se o Senhor da glória foi rejeitado, quanto mais você. Quanto mais você. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, a suportarmos a rejeição fielmente. Fielmente. Isso não significa dizer que você terá um prazer masoquista, um prazer no sofrimento em si, mas o prazer no fato de que você sofre por amor a Cristo. E se o teu Senhor foi rejeitado, você se gloria no fato de que está unido a Ele, será rejeitado também, o que aponta para a sua união com Cristo. Em outras palavras, você não pode se dizer unido a Cristo, ser uma pedra viva, unida à grande pedra viva, se não sofre também em alguma medida a rejeição. Não é possível. Não é possível. Não é possível estar em Cristo e não sofrer algum tipo de rejeição do mundo. Não é possível. Ora, se o próprio Cristo foi rejeitado, os seus discípulos também enfrentarão rejeição. Se isso é fato, de fato, isso é uma verdade, irmãos, por que você ainda, homem, você ainda, mulher, criança, procura moldar a sua fé para agradar as pessoas? O que você quer agradando o seu colega, o seu familiar ímpio? Não deturpe o que eu estou ensinando. Eu não estou falando para você ser mal educado, faltar com respeito, procurar uma confusão, uma briga por nada. Estou falando disso. Estou falando de você moldar a sua fé em Cristo com base no que o teu parente ou teu conhecido ímpio pensa ou faz. Com receio de rejeição. Que ele rompa com você. Que ele deixe de falar com você. Que você não tenha nenhuma proximidade com ele, nem mínima, se for o caso. Moldar a fé em Cristo por causa do ímpio, com medo de rejeição. Covarde. Se você agir assim, você é um covarde. É um covarde. Não faça isso. Não faça isso. Pelo contrário, regozije-se no fato de que o teu Senhor foi rejeitado e você, por estar unido a Ele, também sofrerá rejeição. Alguns dentre nós não chegam a esse ponto. Não, pastor, eu não vou fazer um negócio desse. Eu não vou moldar a minha fé conforme o meu conhecido, meu parente ímpio pensa e faz. É claro que não. Se ele tiver que me rejeitar, que me rejeite. E com relação aos seus colegas, conhecidos, parentes, que têm discordâncias teológicas com você? Eu não posso. Por amor à unidade familiar, por amor à unidade com os meus colegas, com os meus amigos, eu preciso aqui me submeter, me sujeitar ao que eles pensam. Mais uma vez, você molda a sua fé no Senhor Jesus Cristo
para agradar as pessoas. Covarde. O teu Salvador foi para a cruz. E você não quer perder um almoço de família. Você não quer perder um momento de alegria, Ele foi para a cruz. Percebe o quão covardes nós somos, meus irmãos? Não é agir com intransigência. Mais uma vez, não é faltar com respeito, mas se eu estou numa encruzilhada, e a decisão é obedecer a Cristo ou moldar o que eu creio para agradar essa pessoa, seja crente ou não, eu nem olho para a outra estrada. Eu sigo servindo ao meu Senhor, mesmo que isso implique em rejeição dos homens. Olha a ironia da coisa. Mais uma vez, como a palavra de Deus é rica em nos apresentar essas coisas para nós. No desejo de você ser aceito pelos homens, você será rejeitado por Deus. E no desejo de ser assim, de você rejeitar o que os homens querem e suportar a sua rejeição, você é aceito pelo Senhor Deus. O que você prefere? Que o Senhor em Cristo olhe dos céus e diga: este é o meu filho, em quem me comprazo. Ele disse isso para o seu filho, obviamente, unigênito. Mas nós que estamos unidos a Ele, Ele se alegrar e satisfazer em nossas vidas, satisfazer com nossas vidas, ficar feliz com nossas vidas, de serviço a Ele. Ou você quer o aplauso dos homens? Uma das coisas que eu observei nos últimos dias, na verdade, há anos faço isso, mas por conta do contexto mais recente, é o quão fútil o quão fútil são essas premiações de Oscar e outras coisas. Quão fútil isso é. Se a gente parar para pensar bem. E outras premiações que existem. É a glória humana, a busca por aceitação dos homens, o reconhecimento. Eu não estou dizendo com isso que não exista lugar para algum tipo de reconhecimento entre nós. O que eu estou falando é sobre alguém que vive de forma desenfreada buscando isso, a aprovação dos outros, a ponto de negociar o que crê por causa disso e rejeitar o próprio Deus. Permaneça firme, irmão. Permaneça firme, mesmo quando você for incompreendido. Quando as pessoas não quererem saber o que você está falando, discordarem do que você professa, permaneça firme. O texto também diz assim, versículo 4 ainda: rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Irmãos, o termo preciosa aqui é a ideia de tida em elevado apreço ou estima. E sim, é um termo apropriado para descrever a avaliação que Deus faz do seu Filho e também para indicar como os crentes, como nós devemos estimar ao nosso Senhor. Colocando de outra maneira, o texto nos ensina que precisamos aprender a valorizar o que Deus valoriza. Precisamos ter a perspectiva divina. Os homens têm Cristo como o quê? Como não precioso, como algo que deve ser rejeitado, os homens ímpios. Mas o nosso Deus o tem como eleito e precioso. Há um claro contraste entre a avaliação humana e a divina, irmãos. Enquanto o mundo despreza Cristo, Deus o exalta. Ajuste a sua visão. O que deve ser precioso para você é aquilo que é precioso para o seu Deus. O que Deus trata como precioso, em grande estima, deve ser o que nós tratamos também em nossas vidas. Nesse caso, o centro de tudo, o Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto a você nessa manhã: Cristo é realmente o mais valioso? Você o tem em alta conta? O texto nos ensina, irmãos, que a gente precisa desenvolver um amor e uma estima por Cristo. Valorizar Cristo profundamente. Não, Cristo não deve ser apenas aceito.
eu vou conviver com ele. Não, ele deve ser amado, estimado e valorizado. Mais uma vez a expressão, chegando-vos a ele. Ora, quem chega a ele, se achega a ele de coração, se achega a ele entendendo o seu valor, a sua preciosidade, que ele é inigualável, incomparável. O Senhor nos ensina essa manhã também que precisamos nutrir em relação a Cristo, não apenas o conhecimento. Sim, de fato precisamos conhecê-lo cada vez mais, mas aliado ao conhecimento, precisamos nutrir afeto por Cristo. Afeto por Cristo. Desejá-lo, amá-lo, se alegrar com Ele, na presença dEle. Não podemos ter uma fé que seja fria, irmãos, e meramente intelectual. Não podemos. É claro que nós não podemos também cair no emocionalismo barato, sem intelecto, sem conhecimento. Mas as duas coisas unidas, em submissão a Cristo. Eu conheço mais o meu Salvador, eu conheço mais a sua revelação, a sua pessoa, a sua obra. E ao mesmo tempo também eu vou crescendo em admiração por Ele. Tratando como o mais precioso. Concluo com isso. A adoração verdadeira nasce de reconhecer o valor de Cristo. Enquanto você não tiver Cristo em alta conta, enquanto Ele não for o mais precioso bem que você possa ter, a melhor amizade que você possa ter nessa vida, enquanto não for assim, o teu Senhor, o teu Deus, o teu Redentor, se Ele não for assim visto por você, e você cultivar amor por Ele, você nunca vai adorá-lo como de fato Ele ordena, em espírito e em verdade. Porque a gente não honra aquilo que a gente não tem em autoestima, irmãos. Nós não damos valor, não tratamos com respeito e com grande admiração aquilo que a gente não tem nenhum tipo de afeição. De forma fria. No máximo vamos fazer de forma mecânica, externamente. Mas não será algo de coração. Ele é precioso para você? Ele é precioso para você? Não apenas nas manhãs de domingo e nas noites do dia do Senhor, mas todos os dias. Mais precioso que a sua saúde, mais precioso que a sua família, mais precioso que o seu trabalho, que o seu emprego, mais precioso que qualquer coisa que você possua, mais precioso que a sua própria vida. Ele é mais precioso. Não permita que a opinião dos homens ímpios molde a sua opinião sobre Cristo, a sua visão sobre Cristo. Não permita isso. Mas olhe com o olhar divino, com a perspectiva divina. Eleito e precioso. Glória ao meu Salvador. Amém.